Fala, terceirão, tudo beleza? Hoje nós vamos iniciar o capítulo de geometria analítica, circunferência. Então vamos falar sobre a equação reduzida da circunferência. Como que se obtém a equação da circunferência? Vamos fazer alguns exercícios que vão ajudar a gente a entender bem como chegar na equação da circunferência, beleza? Então vamos lá, vamos que vamos. Então vamos lá, a circunferência. O que é a circunferência? A circunferência, tá? A circunferência é uma região no espaço, tá? Composta de pontos, no espaço não, de novo. É uma região no plano composta de pontos que estão a uma mesma distância de um outro ponto. Então vamos colocar um ponto aqui, ó. Pum. Melhor fazer primeiro aqui, ó. Senão vai sair feio. Mas deu quase certo, ó lá. Então, esse ponto aqui, que a gente chama de centro, tá? Então, a circunferência é uma região no plano composta de pontos que estão todos a uma mesma distância desse ponto que a gente chama de centro. Essa distância a gente chama de raio, certo? Bom, acho que todo mundo sabe o que é aqui, né? Eu acho que ninguém veio direto da terceira série para cá, né? Né? Mas eu acho que fica tranquilo entender isso aqui. Então, ó, a circunferência é um conjunto de pontos que estão todos a uma mesma distância de um ponto central que a gente chama de centro. Essa distância a gente chama de raio, certo? Bom, mas a matéria aqui é geometria analítica. Eu quero saber a equação da circunferência. Como é que eu acho a equação da circunferência? Então é o seguinte, olha. Primeiro, eu vou achar a distância entre dois pontos. Então, digamos que esse aqui é o centro e esse daqui é um ponto P da circunferência, certo? Tanto o centro quanto o ponto P tem coordenadas x e y. Tá? Então, aqui, ó, y do ponto P, y do ponto C, x do ponto C e o x do ponto P, certo? Bom, a distância entre o C e o P, como eu disse que esse C aqui é o centro e esse P é um ponto da circunferência, tá? Então essa distância aqui é um raio, certo? Bom, como é que eu acho a distância entre esses dois pontos? Como é que eu acho esse raio aí? Então, a gente sabe que a gente pode montar aqui um triângulo retângulo, né? Aqui um triângulo retângulo, onde esse cateto é a diferença desses y, e esse cateto é a diferença desses valores de x, dessas abscissas aqui, certo? Bom, qualquer lugar, seja elas estando todo positivo, ou uma positiva ou outra negativa, para a gente achar sempre a distância entre dois pontos, entre a distância entre duas abscissas, eu vou pegar uma das abscissas e subtrair da outra, certo? Aí você fala, mas pode dar positivo ou negativo, exatamente. Pode dar negativo ou positivo. Só que quando eu quero achar essa distância aqui, esse raio aqui, eu vou aplicar Pitágoras. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o r ao quadrado, tá? Vai ser igual a quê? A essa distância ao quadrado, mas essa distância eu fiz uma abscissa menos a outra. Não sei se deu positivo ou se deu negativo, mas quando eu levar ao quadrado vai ficar positivo. Então, tanto faz. Eu posso fazer aqui xc menos xp, elevar ao quadrado, mais essa distância aqui ao quadrado, né? Só que essa distância é a mesma coisa, né? Se eu fizer a ordenada de uma menos a ordenada da outra, pode dar negativo, pode dar positivo, eu não sei. Mas quando eu elevar ao quadrado, porque essa distância aqui, quando eu elevar ao quadrado, né? Vai ficar positivo. Então, yp menos yc ao quadrado. Tá vendo? Então, eu calculo a distância entre dois pontos com essa fórmula aqui, certo? Mas falar, eu tenho que colocar o xc, depois o xp, ou o yp, depois o yc? Não, tanto faz. Tá? Para achar a distância, tanto faz. Tá bom? Para achar essa distância aqui, tanto faz. Mas para obter a equação da circunferência, daí a gente vai fazer de forma ordenada isso aqui, tá bom? Então, eu vou chamar esse ponto P aqui de x, de coordenadas, ele tem as coordenadas x, y. Por quê? Porque esse ponto P é genérico. Tá? Esse ponto P aqui é um ponto que está a uma mesma distância r dali, né?
Então, são vários pontos P que estão aqui, né? Tem vários pontos P, né? Ficou horrível esse negócio, mas tudo bem. Tem vários pontos P aqui, certo? E eu vou chamar esse ponto P de um ponto genérico XY. Agora, a coordenada do centro, ela é bem fixa, tá? E eu vou chamar ela de alfa beta. Por que alfa beta? Porque eu gosto. Eu gosto do alfa beta, eu acho que o meu alfa, quando eu faço meu alfa, fica bonito, o beta também, então eu gosto do alfa beta. Ah, mas eu quero usar A e B. Tudo bem, você pode usar A e B. Ah, mas eu quero usar C e D. Pode usar. Eu quero usar SR. Pode usar. Usa o que você quiser. Eu vou usar alfa beta. Tá? Porque daí distingo, eu acho que fica bem legal distinguir. É bem claro aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar esse mesmo Pitágoras, só que de forma ordenada aqui, para ficar mais bonito, mais interessante, tá? Eu vou fazer assim, ó. Apesar que é verdade, não precisaria ser de forma ordenada, mas para a gente conseguir visualizar melhor, pá, bater o olho e sacar, a gente faz isso, tá? Mas pode ser tanto XC, né? Só que aqui eu vou usar essas letras, tá? Então, aqui, para essa equação da circunferência, essa distância aqui, que é o raio, né? Vai ficar assim, ó. O raio ao quadrado vai ser o quê? Vai ser esse cateto, mas esse cateto eu vou usar o quê? O x do ponto P menos o x do ponto C, só que o x do ponto C é alfa, então vai ficar assim, ó, x menos alfa ao quadrado, tá vendo? E esse cateto ao quadrado, só que mais esse cateto ao quadrado. Só que esse cateto ao quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o y menos o y do ponto C, que é beta. Então vai ficar assim, ó, y menos beta ao quadrado, entendeu? E isso daqui é a minha equação da circunferência. Eu apliquei justamente a distância entre dois pontos aqui, ó, só que um dos pontos eu coloquei uma coordenada genérica, x e y. E o outro ponto eu coloquei a coordenada precisa dele, porque o ponto C só é um ponto, é o alfa beta aqui, né? É o ponto de coordenadas alfa beta. E daí eu coloquei assim, ó, então a diferença das abscissas entre os pontos ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Vai ser igual ao raio ao quadrado. Pronto, essa aqui é a equação de circunferência. Então, sempre que eu quiser obter uma equação de circunferência, eu preciso saber duas informações. Quais? O raio e as coordenadas do centro. Tá? Então, é raio e as coordenadas do centro. Certo? Quando eu tenho o raio e as coordenadas do centro, eu tenho a equação da circunferência. Aí eu descubro o que eu preciso. Certo? Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo. Ó, aqui, ó. Determine a equação da circunferência com o centro no ponto C, de coordenadas 2, 3. Ó, então, o alfa aqui é 2 e o beta aqui é 3, tá? Só coloquei o alfa e beta para lembrar da equação, tá? E que passa pelo ponto P. Bom, então o ponto P é esse aqui, ó. Só que ele deu as coordenadas do ponto P. Ah, mas então eu não vou conseguir fazer? Não, eu vou conseguir fazer. Mas então por que ele me deu o ponto P e não deixou assim, um ponto P qualquer? Porque esse ponto P vai me ajudar a descobrir quem é esse raio. Mas como é que eu vou descobrir esse raio? É justamente, ele me deu as coordenadas desse ponto, então ele me deu o XC e YC. E ele me deu as coordenadas do ponto P, então ele me deu o XP e YP. Então, com esses dois dados, eu vou calcular o raio aqui da circunferência. Aí, então, eu ponho no lugar aqui x, eu deixo x mesmo, aí ponho as coordenadas do centro aqui eu deixo só x e y. Mas e as coordenadas do ponto P? Eu esqueço, porque eu já descobri o raio, daí eu ponho o raio ao quadrado. Entendeu? Então, primeiro eu tenho que achar a distância entre esses dois pontos. Então, vamos fazer aqui, ó. Fazer um mini plano cartesiano. X, Y, tá? Esse daqui tem coordenada 2, 3. Então, 1, 2, 1, 2, 3. Então, tá aqui, ó. Aqui tá o centro. E o ponto P tá aqui, ó. Menos 1, Y, 2 tá aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto P. Então, eu quero saber qual é a distância desses dois pontos. Então, eu vou traçar aqui aquele triângulo retângulo. Tá? Então vai aparecer um triângulo retângulo assim, ó. Estou dando um zoom aqui porque ficou muito pequenininho. Eu falei que era mini, né? Tá? Agora vamos olhar aqui, ó. Então olha só, qual é a distância horizontal entre essa distância e essa distância? É 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 3.
3. Qual é a distância vertical entre esse ponto e esse ponto aqui? É 1. Professor, mas não é assim que a gente faz. A gente faz assim, ó. A gente usa essa fórmula aqui. Mas acontece que para que eu vou fazer a fórmula se eu consigo ver aqui claramente? Mas podemos fazer, ó. Aqui é o menos 1 e aqui é o 2. Aqui é o 3 e aqui é o 2, né? Então esse ponto aqui é o 2, 3, esse ponto aqui é o menos 1, 2, né? Então vamos fazer. Então, ó, 2 menos 1 fica mais 1. 2 mais 1, 3, pronto. Aí, 3 menos 2 dá 1, tá aqui, ó. Ah, mas e se eu fizesse ao contrário? Então, menos 1 menos 2 dá menos 3. Oh, mas menos 3 é estranho. Sim, mas quando eu levar ao quadrado para achar a distância, né? Quando eu pegar isso aqui e levar ao quadrado aqui, ó, vai dar positivo. É a mesma coisa que o positivo ao quadrado. E o 2 menos 3 vai dar menos 1. Tanto faz isso. Quando eu levar ao quadrado, vai dar positivo, certo? Bom, mas eu não preciso ficar jogando na fórmula. Eu tenho aqui um triângulo muito fácil, tá? Tô vendo aqui, ó, 3 e 1. Esse cateto 1, esse cateto é 3. Então vou usar o teorema de Pitágoras, só que eu vou usar daquele jeito que eu gosto de fazer, que é maceteado, né? Esse 3 aqui é a mesma coisa que raiz de 9. Esse 1 aqui é a mesma coisa que raiz de 1. Então esse aqui vai ser raiz da soma de 9 mais 1, 10. Raiz de 10. Pronto, achei o raio. O raio é 10, ó. Tá? Muito importante você ter consciência disso. O que é que eu estou calculando? Nesse caso aqui, eu calculei o raio. Tá? Foi isso que eu calculei. Por que eu calculei esse raio, professor? Porque para fazer a equação da circunferência, eu preciso das coordenadas do centro e o raio. Ó. As coordenadas do centro ele me deu, mas o raio ele não me deu. Só que ele me deu um ponto que me ajuda a achar o raio. Pronto, achei o raio. Agora eu jogo na equação da circunferência. Aí você fala, professor, eu não gosto de ficar trabalhando com raiz, né? Muito complicado. Não, esse aqui vai ficar fácil. Quer ver? Ó, a equação de circunferência é o quê? É x menos o x do centro, que é o 2, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 3, ao quadrado, mais o raio, que é raiz de 10, ao quadrado. Pô, peraí, mas calma aí. Quando eu pego alguma coisa que tem raiz quadrada e eleva ao quadrado, é só cortar isso aqui, ó. Tá? Quando o quadrado está fora da raiz, tá? Quando o quadrado está fora da raiz, é só cortar. Quando está dentro da raiz, eu tenho que pensar um pouquinho mais, por causa que tem um módulo, alguma coisa. Mas quando está fora da raiz, é só cortar. Raiz e o 2 corta. Pum. Então, a equação da circunferência que passa por esse ponto, e tem o raio raiz de 10, ou seja, passa por esse ponto e tem esse centro, é o quê? X menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 10. Pronto, tá vendo? A raiz desapareceu. Viu como ficou fácil? Tá? Então vamos praticar mais com vários exercícios a respeito disso aqui nessa aula. Vamos embora. Então vamos fazer isso outro aqui. Só que eu esqueci de falar uma coisa, agora que eu lembrei, tá? Essa equação aqui, ó, essa equação aqui é a equação reduzida da circunferência, tá? Equação reduzida. Professor, por que se chama equação reduzida? Eu acho porque ela é mais compacta, né? Porque a equação geral, eu pego isso daqui e elevo, eu faço o produto notável aqui, arrumo ela de uma maneira diferente e aparece a equação geral de circunferência. Mas a equação geral de circunferência a gente vai ver a aula que vem. Essa daqui, por enquanto, vai ser só a equação reduzida, tá? E olha só aqui, ó. Determine a equação de circunferência cujo centro coincide com a origem do sistema cartesiano e cujo raio mede 5 unidades. Essa daqui é a equação da circunferência mais fácil que tem, né? É uma das mais fáceis que tem. E que é importante você, quando vê isso, você fala, opa, saquei. Tá? Ó, quando o centro da circunferência está na origem, vai ficar assim, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tá vendo? Isso vai ser igual ao raio ao quadrado. E o raio ele deu 5 unidades, então vai ser 5 ao quadrado. Só que x menos 0 dá o quê? Dá x, então vai ser o quê? X ao quadrado. Mais y menos 0 dá y, então vai ser y ao quadrado igual a 25. Pronto, tá vendo? Então toda vez que você vê um x ao quadrado mais um y ao quadrado igual a um número, você fala, isso aqui é uma equação da circunferência que está centrada na origem. Está centrada na origem. Ah, mas qual que vai ser o raio? É a raiz quadrada desse número que vai estar aqui. Tá? O número que tiver aqui é raiz quadrada. Então, por exemplo, se o número que tiver aqui for 3, então o raio é raiz quadrada de 3, é 1,7 aqui, ó.
Pronto, ele vai estar aqui, ó. Não, mas se o número é 25, então vai ser... O raio vai ser raiz de 25, que é 5, então vai estar aqui, ó. Entendeu? Então, toda a circunferência centrada na origem, ela vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais um número, que vai ser o raio ao quadrado. Então, quer dizer que o raio vai ser esse número, vai ser a raiz quadrada desse número que tiver aqui. Entendeu? Essa é a equação da circunferência mais fácil que tem. Você viu x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao número, ou x ao quadrado mais y ao quadrado menos um número igual a zero, ou menos um número e o outro número lá, alguma coisa assim, quando você jogar para o outro lado e ficar um número positivo, é a equação de circunferência. Tá? Mas negativo não, tá? Não existe aqui. Não tem como ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos alguma coisa. Não, não pode. Daí não é equação de circunferência. Isso aqui tem que ser... Se o número que você jogar para o número independente que não tem nem x nem y que você jogar para cá, ele tem que ser sempre positivo. Senão não é, não consigo tirar a raiz quadrada dele. Certo? Bom, outro exercício que é muito comum aparecer é fazer a equação da circunferência no plano cartesiano, porque no plano você consegue perceber direto aqui, ó. Quais são as coordenadas do centro aqui? É x4, y2, beleza. Mas e o raio, professor? Ó, como ela está tangente ao eixo x, quer dizer que a distância desse ponto aqui de tangência até o raio vai ser o y do centro. Por quê? Porque o raio, ele sempre é perpendicular a qualquer reta tangente à circunferência. Se eu passar uma reta tangente aqui, ó, esse ponto aqui, se eu traçar uma reta desse ponto até o centro, vai ser 90 graus. Entendeu? Qualquer reta tangente à circunferência, no ponto de tangência, se eu ligar o ponto de tangência ao raio, esse raio vai fazer o quê? 90 graus. Então, como o ponto de tangência é aqui o eixo x, então esse ponto de tangência até o centro vai fazer 90 graus com o eixo x. Mas o que é que faz 90 graus com o eixo x? É o eixo y. Então quer dizer que essa distância é a distância do zero até o y do centro. Entendeu? Então é o y do centro. Então o raio aqui, ó, é o quê? Igual a 2. Pronto, aí a equação de circunferência é o quê? X menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2, que é o raio, 2 ao quadrado, que é 4. Pronto, joguei direto já. Pronto, aqui é a equação de circunferência. Entendeu? Olha esse outro aqui. Esse outro aqui tá diferente, professor. Olha só. O centro tem quais coordenadas? Então, x5 e y12, né? 5 e 12, certo? Tá, mas qual que é o raio, professor? Porque o raio não está escrito aqui, né? Não está escrito. Pô, como é que eu vou achar o raio? Não é tangente aqui, não. Aqui não é tangente. Aqui também não. Mas olha só. Veja que a circunferência está passando pela origem, certo? Bom, se a circunferência está passando pela origem, então se eu ligar a origem até aqui, ó... vai ser perpendicular, professor? Não, nada de perpendicular. Mas se eu ligar a origem até aqui, isso aqui vai ser o raio. E o raio vai ser justamente o quê? Ó... Vou até dar um zoom aqui para você ver. Ó. Esse raio vai ser justamente o quê? Vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo, cujos catetos são as medidas, né? As medidas do cateto são os valores das coordenadas do centro. Ó. Daqui até aqui é 5. E daqui até aqui é 12. Então eu tenho aqui, na verdade, um triângulo retângulo, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu tenho aqui, na verdade, um triângulo retângulo que faz assim, ó. E que aqui é 12 e aqui é 5. E esse aqui é o raio. Então eu posso aplicar Pitágoras, né? Só que esse triângulo retângulo, na verdade, se você está bem treinado, você nem aplica Pitágoras, você se liga logo. Esse raio aqui, ó, é igual a 13. Por que 13? Porque esse daqui é um triângulo pitagórico, que os lados são proporcionais, no caso aqui eles são, né? 5, 12, 13, né? 13 mais 12 dá 25, que é esse aqui. Tá? Exatamente, isso aqui é um triângulo que a gente gosta de chamar ele de pitagórico. Então, diretamente do triângulo você percebe, se aqui é 5, aqui é 12, então a hipotenusa é o 13. Tá? É o triângulo 5, 12, 13. Só que lembra, né? O 13, que é o lado maior, ele tem que ser o quê? A hipotenusa. Tá? O 12 é um cateto e o 5 é cateto. Bom, então o raio está aqui, 13, né? 13. Pronto, agora é só aplicar na forma aqui, né? Então vai ser x menos 5 ao quadrado mais y menos 12 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. Professor, mas eu tenho que colocar sempre o número aqui? Não precisa, pode deixar 13 ao quadrado mesmo.
tá? Mas 3 ao quadrado é simples, é 169, tem que saber de cor isso aí. Tá? Se você quiser ir longe, você tem que saber. Algumas coisas tem que saber de cor, por exemplo, esse triângulo pitagórico, quanto é 3 ao quadrado, né? Coisas simples assim, beleza? Olha aqui mais uns aqui, ó. Determine a equação da circunferência de centro C e raios nos seguintes casos. Pô, ele já deu o centro e o raio. O centro e o raio, bom, daí é simples, né? Isso aqui é só repetição, professor? É, de certa forma, é um treino. Agora eu quero que você veja uma coisa aqui. Não nessa aqui, essa aqui é simples, né? Vai ser x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 7 ao quadrado. Pronto, beleza, tranquilo. Agora essa aqui, ó. X menos 2 fica mais 2. Opa, apareceu alguma coisa diferente, tá vendo? Aqui é menos, aqui é mais. Mais y menos 1 fica mais 1 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25. Mas vou deixar 25 mesmo, pronto. Tá? Agora repare aqui, ó. Isso daqui eu quero justamente chamar essa atenção para você, ó. Quando você bate o olho na equação da circunferência, a equação reduzida da circunferência, e você vê menos, quer dizer que o centro está no primeiro quadrante. Quando você vê mais dos dois lados, opa, quer dizer que o centro está no terceiro quadrante, onde o x e o y é negativo. Tá? Quando você vê um mais, outro menos, aí o que está mais é aquele que tem o valor negativo, tá? Porque é menos alguma coisa, não é mais, né? Agora só quando a gente faz menos 2, fica mais 2. Entendeu? Então é esse o cuidado. Esse daqui é só para praticar, para a gente decorar a fórmula, né? Mas você percebeu, quando é menos, quer dizer que as coordenadas são positivas. Quando é mais, quer dizer que as coordenadas são negativas. Então, o 2, a coordenada é menos 2, o 1 faz a ordenada ser menos 1. Beleza? Mais exercício. Pronto, vamos ver esse aqui. Esse vai ser fácil, né, professor? É, mais ou menos. Esse daqui dá um pouquinho de trabalho. Mas ele tem uma propriedade aqui muito interessante que é importante a gente aprender. Ó. Determine a equação da circunferência que passa pelos pontos. 4, 2, menos 1 e 1, e 1 e 1. Então, vamos fazer esse desenho aqui, porque eu acho que é importante, esse desenho é bacana, tá? Vamos fazer aqui o eixo X aqui. Tá? Então, esse daqui está no 4, 2. Então, 1, 2, 3, 4. Ó. Quanto melhor você fizer o desenho, mais fácil vai ser você descobrir, tá? Professor, mas na prova não pode usar régua. Eu não usei régua, não estou usando régua. Eu não uso régua justamente para mostrar que é possível fazer. O ponto D está aqui, ó, no 1, 1. Tá? Mas você consegue fazer, ó, mesmo tortinho assim, ó, você consegue fazer o mais... Ó, tá tortinho, mas a gente consegue fazer com distâncias próximas e o resultado geralmente dá bem. E o B é menos 1 e 1. Então, aqui, ó, menos 1 e 1. Pô, vai passar uma circunferência por esses pontos? Como é que vai ser essa circunferência? Ela vai ser grande, né? Ela vai ser assim, ó. Ela vai ser grandona aqui, certo? Ela vai... Entendi, professor. Mas, professor, para achar a equação da circunferência, a gente precisa do centro e o raio. O centro e o raio. E aqui ele não deu nem o centro nem o raio. É exatamente. Por isso que esse problema é um pouquinho trabalhoso. E como é que eu vou achar o centro e o raio, professor? Então, olha só. Quando eu tenho 3 pontos e digo que a circunferência passa por esses 3 pontos, então quer dizer que o centro dessa circunferência, ela vai estar no cruzamento das duas mediatrizes, né? Ou até de 3 mediatrizes aqui, né? Porque mediatriz é o quê? É a reta que é equidistante aos 2 pontos. Então, por exemplo, bom, esses dois aqui ficam muito fácil, né? Como eles estão no mesmo y, no mesmo y1, né? O B e o D, ó, esse aqui é o D, esse aqui é o B, esse aqui é o A, né? Então, como B e D estão no mesmo y1, e o x1 está menos 1 e o outro está mais 1, então eu sei que todos os pontos do eixo y, todos os pontos do eixo y, estão a uma mesma distância dos 2 pontos aqui. Então, o eixo y é a mediatriz entre esse segmento de reta. Sabe, segmento de reta é o quê? É um pedaço de reta que liga 2 pontos. Ó, esse ponto e esse ponto. Então, isso aqui é um segmento de reta. E a mediatriz é o que passa bem no meio desses 2 pontos e é perpendicular a esse segmento de reta. Ó. Então, quer dizer que o raio, ou melhor, o centro, ele vai estar em cima dessa daqui. Ó. Mas aonde, professor? Lá em cima, lá embaixo? Onde que é? Bom, aí para achar o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer a
eu vou achar a mediatriz mais desses dois pontos aqui, ó. Tá? Eu tenho, na verdade, a opção de achar 3 mediatrizes aqui. Posso achar a mediatriz ainda entre o A e o B, ó. Tá? O cruzamento das 3 mediatrizes vai dar exatamente lá no centro. Ó. Ó, pelo jeito é aqui, ó, o centro. Vamos ver esse aqui, ó. Essa mediatriz é desse aqui, ó. Mediatriz desse aqui, ó. Tá vendo? É claro que eu estou fazendo aqui a mão livre, tá vendo? Mas vamos ver, provavelmente vai cair no mesmo lugar, ó lá. Tá? O desenho, né? Eu tô, né, forçando aqui, porque a gente só consegue ver assim, né? Talvez tenha ficado um pouquinho torto essa aqui, ó. Mas olha só, não é o cruzamento das 3 mediatrizes, não é no mesmo ponto? Então o raio é lá, ó. Professor, mas como é que eu vou... O raio não, o centro é lá, esse aqui é o centro. Professor, mas como é que eu vou achar as coordenadas do centro? Exatamente. Então eu vou ter que achar uma das mediatrizes, né? Ou duas das mediatrizes e fazer... na verdade eu tenho que achar duas das mediatrizes e fazer o cruzamento entre elas, né? Só que uma das mediatrizes é muito simples. Essa mediatriz aqui é muito simples. Qual que é essa mediatriz? Essa mediatriz é x igual a zero. Pronto. Né? Não depende do y, é x igual a zero. Porque ela é perpendicular aqui ao eixo x. Então, essa mediatriz aqui é o quê? X igual a zero. Se fosse uma reta aqui, ó, seria x igual ao valor que é. Entendeu? Aqui é 1, 2, 3, 4, né? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, né? Aqui é menos 1, aqui é 1, beleza? Aqui é o 2, né? Tá? Então, eu tenho que achar as mediatrizes. Essa daqui é a mais simples que tem, é x igual a zero. Pronto, já está feita a mediatriz, essa mediatriz aqui. Então, eu tenho que achar outras duas, uma das duas mediatrizes, ou essa, e fazer o cruzamento entre as duas, né? Na verdade, eu vou achar a equação dessa reta aqui, e nessa reta, porque a equação da reta, lembra que a equação da reta? Tá? A equação da reta, ela é desse tipo assim. Se você ainda não está... se você está fraco ainda com a equação da reta, você volta no capítulo anterior, porque eu tratei isso aqui bastante lá. A equação da reta é do tipo ax mais by mais c igual a zero, não é? Só que para achar a interseção dessa equação da reta aqui, ou dessa equação da reta, com essa reta que é o x igual a zero, é só colocar no lugar do x zero e achar o y. Pronto, daí as coordenadas vão ser o quê? As coordenadas do centro. A coordenada do centro eu já sei que é assim, ó. É 0 e alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Vai ser o y, que quando eu colocar x igual a zero aqui, eu acho o y e jogo lá. Posso até colocar aqui, ó, é menos c sobre b, né? Porque quando a gente coloca zero aqui, isso aqui some. Aí esse aqui fica menos c e passa o b dividindo, menos c sobre b. Pronto, essa é a equação. Só que eu preciso achar a equação da reta ou dessa ou dessa. Uma das duas. Tá? Eu tenho que achar a equação da reta, dessa ou dessa. Como é que acha a equação da reta? Muito bem, então vamos lá. Como é que acha a equação da reta? Então, para achar a equação da reta, eu preciso de 2 pontos ou um ponto e a direção, certo? Bom, como é que eu vou achar 2 pontos aqui? Um dos pontos pode ser o ponto médio, ó. Tá? Então, por exemplo, o ponto médio entre o D e o A é esse ponto aqui. Qual que é? Bom, se o D é 1, né, se o x do D é 1 e o x do A é 4, o ponto médio ele vai ser a média aritmética. Então vai estar o que aqui? 1, 2, 2,5. 2,5, porque está bem no meio do caminho, certo? E se o y do D é 1 e o y do A é 2, então o ponto médio aqui, ó, ele vai estar aqui no 1,5. Pronto, já achei as coordenadas. Vamos chamar isso aqui de ponto M. Então, o ponto M, ele tem que coordenadas 2,5 e 1,5. Ou podemos colocar em forma de fração, né? 5 sobre 2 e 3 sobre 2. Pronto. Esse aqui é o ponto médio aqui, ó. Então, um ponto eu já achei. E o outro ponto? Ah, é esse aqui, mas eu não sei qual que é o y. Se eu soubesse esse ponto aqui, eu não precisava estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu quero justamente achar esse ponto. Ah, mas daí como é que vai ser? Se puxar para cá, professor. Bom, aí tá, tem que ver, né? Na verdade, é esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui mesmo. Ah, pelo desenho? Não, porque eu percebi aqui pelo coeficiente angular, né? Na verdade é o seguinte, ó. A direção dessa reta é a direção perpendicular, ela é perpendicular a essa daqui, ó. As duas são perpendiculares. E o coeficiente angular dessa daqui tá claro aqui, ó. Lembra que o coeficiente angular de uma reta, ele é o quê? Ele é um ΔY sobre ΔX, né? Quando é para lá é positivo, quando é para cá é negativo. Então o coeficiente angular dessa aqui é negativo, é menos alguma coisa. Mas o dessa daqui é mais.
e o ΔY. Qual é a ΔY? Então eu pego qualquer dois pontos da reta, ó, e calculo aqui, ó, o ΔY e o ΔX. O ΔY aqui é 1, o ΔX aqui é o quê? 3. Então o coeficiente angular dessa daqui, né, dessa reta aqui, né, vamos colocar aqui, né, o coeficiente angular entre o ponto A e o ponto D vai ser o quê? Né? Entre o ponto A e o ponto D, né? Esses dois aqui. Vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 3. Ó. 1 sobre 3. ΔY sobre ΔX. Tá vendo? 1 sobre 3. Beleza? Ah, entendi. Bom, então eu já sei a direção dessa daqui. E a direção dessa daqui? O coeficiente angular entre duas retas perpendiculares, né? Eles são um é o oposto e inverso do outro. O que é o oposto e o inverso desse aqui? Então, vamos chamar essa reta aqui de reta R, tá? Então, o coeficiente angular da reta R, que é a reta que vai passar lá pelo centro, lá, ó, tá? Que é essa daqui que vai ter esse jeito aqui, ela vai ser o quê? O inverso. Então, essa daqui é 1 sobre 3. Então, o inverso é 3 sobre 1. E o oposto, esse aqui é mais, então esse aqui vai ser menos. Pronto, o coeficiente angular dessa aqui é menos 3. Então, veja, agora eu tenho o coeficiente angular e tenho um ponto. Pronto, aí eu consigo achar essa reta aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu faço assim, ó. Eu vou usar justamente isso daqui para achar a equação da reta. Eu vou colocar o coeficiente angular, que é menos 3, igual a um ΔY, que é o quê? Que é um y genérico menos o y que eu conheço, que é esse aqui, ó. O y desse aqui é o quê? 3 meios. Vou colocar aqui 1,5 mesmo. Sobre, tá? E o ΔX, o que vai ser? Vai ser um x genérico menos o x do ponto que eu conheço. O x do ponto que eu conheço é o quê? 5 meios, que é a mesma coisa que 2 meios. Vou colocar 2,5. Tá? Pronto. Agora, aqui está a equação da reta. Eu pego isso daqui, passo para o outro lado multiplicando. Vai ficar o quê? Menos 3x. E menos 3 vezes menos 2,5 vai dar o quê? Mais 3 vezes 25 dá 75. Só que como tem vírgula, então dá mais 7,5. Igual a y menos 1,5. E agora eu faço o quê? Agora eu vou jogar o x para lá e esse 7,5 para lá. Então o x, quando esse menos 3x for para lá, vai ficar o quê? 3x mais o y, tá? E esse 7,5 quando for para lá vai ser menos 7,5. Menos 7,5 com menos 1,5, então 7 mais 1, 8. E meio com meio, mais 1, então dá 9. Então vai dar o quê? Menos 9 igual a 0. Tá aqui. Essa é a equação dessa reta R aqui, ó, que passa lá. Agora o que eu vou fazer? Agora eu tenho que achar lá, fazendo o quê? Fazendo x igual a 0. Ó, o centro praticamente já sei. Eu sei que é 0 e isso aqui, ó. Posso até jogar direto na fórmula aqui, ó. Menos c sobre b. Quem que é o c? Né? O b é o que está no y ali, certo? Quem que é o c? É isso aqui, ó. Menos 9 dá 9. Sobre o c que é 1. Então vai dar o quê? Vai dar 9. Entendeu? Facinho. Né? Na verdade é só fazer, ó. Quando x é igual a 0, tá? Vai dar o quê? Isso aqui desaparece. Então vai ficar y igual a 9. Tá aqui, ó. As coordenadas do centro são essas. Ó. O centro é o quê? 0 e 9. Pronto, agora eu tenho o centro e tenho o raio. Não tenho raio ainda. Como é que eu vou achar o raio? O centro eu tenho, mas não tenho raio. Bom, o raio... Então, agora eu tenho que achar a distância entre esse ponto e qualquer um desses pontos aqui. Porque a circunferência, tá? A circunferência, ela vai passar por esses pontos aqui, né? Vontade de usar o compasso. Vou fazer aqui com a olho no... A circunferência vai passar por esses pontos aqui, ó. Como a circunferência é grande, esses pontos estão perto. Vai ser assim, ó. A circunferência vai estar aqui. Então, agora eu tenho que achar a distância entre um desses pontos e aquele lá. Bom, esse daqui até que é fácil, quer ver, ó? Ó, esse daqui, ó. É um triângulo retângulo aqui, certo? Vou desenhar esse triângulo retângulo bem aqui, ó. Próximo aqui, ó. Ele tá assim, ó. Ele é assim, ó. Ele é pequenininho, certo? Bom, o y desse ponto é o quê? É 1, correto? É 1. Ó, é o y desse ponto aqui, do B, né? O y do B é 1. Então, do 1 até o 9 lá, tem qual distância? 8. Então, aqui é 8. Do menos 1 aqui, que é o x desse ponto, até esse x que é 0, é o quê? É 1. Ó, pronto.
Então, qual que é o raio? Então, esse daqui é o quê? Raiz quadrada de 64. Esse daqui é o quê? Raiz quadrada de 1. Então, esse aqui vai ser o quê? Raiz quadrada da soma, 64 mais 1, porque o 90 graus está aqui, né? 64 mais 1, 65. Pronto, esse é o raio. Então, o raio é igual a quê? Raiz quadrada de 65. Pronto, agora eu consigo achar a minha equação de circunferência. Entendeu? O raio aqui, ó, esse é o raio. Né? Achei. Se eu fizesse com outro aqui, daria a mesma coisa? Daria, porque esse ponto aqui também, ó. É outro que é fácil, né? É o mesmo triângulo, só que agora virado para cá, né? É um para cá, esse aqui é a hipotenusa e esse aqui é o 8 aqui, ó. E esse ponto aqui daria a mesma coisa? Ó, eu posso até fazer, né? Vamos fazer? Vamos fazer para confirmar? Ó, aqui é o 2, né? Do 2 ao 9 é 7. Então, o outro triângulo ali seria assim, ó. Aqui seria 7. E aqui, ó, do 0 até o 4 é 4. 4. Então, 4 é o quê? Raiz de 16. E 7 é o quê? 7 é raiz de 49. Então, esse aqui vai ser raiz da soma, né? 9 mais 6, 15, vai 1. 4 e 1, 5, mais aquele 1 que foi, 65. Deu a mesma coisa, tá? O raiz é 65. Você pode usar qualquer um desses pontos aqui. Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Bom, agora nós temos o centro e temos o raio. Então, a equação da circunferência é o quê? É x menos o zero, né? Vai ficar x menos o zero ao quadrado mais y menos o 9 ao quadrado. Isso vai ser o quê? Raiz de 65 ao quadrado. Quando o quadrado está fora da raiz, pode só cortar com a raiz. Tá? X menos zero dá x. Então, vai ser x ao quadrado. E esse aqui eu vou deixar do jeito que está, porque nós estamos obtendo aqui a equação reduzida. Então, é y menos 9 ao quadrado igual a 65. Pronto. Essa é a equação da circunferência. Entendeu? Muito facinho. Tranquilo? Facinho não. Facinho não. Deu trabalho, certo? Deu um certo trabalho aqui, um trabalho e tal. Fizemos um desenho, analisamos o desenho, conseguimos enxergar, percebemos aqui a equação da reta, perpendicular a essa, o coeficiente angular, é o oposto inverso, passa por esse ponto médio, que é a média aritmética, né? 2 mais 1, 3, dividido por 2, 3,5. 4 mais 1, 5, dividido por 2, 5,5, né? É o ponto que está bem no meio, a média aritmética, certo? Com coisinhas assim, tranquilo que a gente sabe, né? Beleza? E vamos a mais um exercício para encerrar essa aula. Tá? Na verdade, mais dois, tá? Só que são dois muito parecidos com o que a gente fez até agora. Veja, qual é a equação da circunferência de centro, isso, e que é tangente ao eixo y. Então, é praticamente igual aquele do desenho, só que agora ela é tangente ao eixo y. Então, vamos dizer que ela aqui é menos 2 e 5, né? Então, vamos colocar x menos 2, menos 1, menos 2, e o centro está aqui, ó, 5. Né? Vamos dizer que aqui é o 5 e aqui é o menos 2, certo? Então, a circunferência, ela tem centro aqui e ela é tangente ao y. Então, ela vai passar aqui, ó. Ela vai ser assim, ó. Qual que é o raio? O raio é essa distância daqui até aqui, ó. É 2, o raio é 2, ó. O raio é igual a 2, ó. É esse aqui o raio. Lembra que eu falei que quando é tangente, do ponto de tangência até o centro, vai ser o raio vai ser o quê? Perpendicular. Bom, perpendicular ao eixo y é o quê? O eixo x. Então, essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui, é 2, né? O desenho tá feio, né? Mas tudo bem, né? O desenho ficou torto aí, parece esse eixo aqui parece um bambu, assim, torto, né? Mas tá bom. Bom, mas agora eu já sei o centro e sei o raio. Então, a equação de circunferência é o quê? X menos o x do centro. Opa, o x é negativo, então menos 2 dá mais 2 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é o quê? 5 ao quadrado. Vai ser o quê? O raio ao quadrado. Mas o raio o que é? 2? Não, o raio não é menos 2. Não, o raio é 2. O raio é uma medida positiva. Tá? Então, é daqui até aqui é 2. Ó. 2 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? X mais 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual a 4. Pronto, aqui. Essa é a equação da circunferência. Beleza? Tranquilo? Facinho? Olha o próximo. Qual é a equação da circunferência de centro C e que passa pela origem? Pô, parecido com o que a gente fez anteriormente. É parecido, ó, é com esses aqui, ó. É quase a mesma coisa desses dois, certo? Ó, esse aqui passou pelo centro, como é que é? Pela origem, e esse aqui era tangente ao eixo x, né? Só que esse aqui é tangente ao eixo y, e esse aqui passa pela origem também. Então, vamos lá. Fazer o desenho. E é triângulo pitagórico também, ó.
O x é 3, então. 1, 2, 3. E o y é menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Fiz maior para lá, mas não precisava. Era aqui, ó. Então tá aqui o centro. x3, y menos 4. E a circunferência passa pela origem. Faz assim, né? Faz assim, né? Faz assim. O raio é essa distância aqui até aqui, ó. Pera aí, apareceu o triângulo pitagórico também, ó. Essa distância aqui é o quê? 4. Essa distância aqui é o quê? 3. Então é o triângulo retângulo 3, 4 e o raio é 5. Ó. O raio é igual a 5. 3, 4, 5. Pronto, agora a circunferência que eu faço vai ficar isso aqui. X menos o x do centro, que é 3, ao quadrado, mais y menos o y do centro. Opa, o y é menos 4. Então, menos 4 fica mais 4 ao quadrado. Igual ao raio, que é 5. 5 ao quadrado, 25. Pronto, morreu. Acabou o problema. Tá vendo? Acabou o problema. Facinho esse aqui. Tá? Lembrando agora, vamos recapitular, né? Quando o que está aqui é negativo, quer dizer que a abscissa do centro é positiva. No caso aqui está mais, quer dizer que a ordenada do centro é negativa. Por isso, ó, 3 menos 4. E esse número que está aqui tem que ser sempre positivo, porque é elevado ao quadrado, né? O raio ao quadrado. Se for negativo, não é equação de circunferência. Esquece, não é equação de circunferência. Tá? E daí esse número aqui tem que estar positivo e a raiz quadrada dele é o raio. Então, raiz quadrada de 25 é o 5. No caso aqui, a gente achou porque passou pela origem. Beleza? Bom, essa aula foi bacaninha, tranquila, facinho. Tá? Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho de equação geral da circunferência, ou também chamada equação normal da circunferência, tá? E daí a gente vai analisar, vai ver a equação, e daí tem alguns detalhezinhos a mais, mas também nada tão difícil, tranquilo. Basta a gente seguir e estudar um pouquinho que a gente consegue, beleza? Curta o vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, convide mais pessoas para vir aqui assistir aqui os vídeos do curso Omima. Eu agradeço você assistir esse vídeo, me deixa muito satisfeito, tá bom? E compartilhe, chame mais gente pro canal, vamos lá, tá bom? Então aqui todas as aulas aqui do terceiro ano, tá? Nós estamos vendo agora o capítulo da equação da circunferência. Beleza? Então isso aí, vamos que vamos e até a próxima.